Glória a Deus. Quantos têm essa esperança, fique de pé. Aleluia. Morte e choro nunca mais. Não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem doença, nem perseguição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Kelvin ministrando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, a paz do Senhor. Evangelho que escreveu o biógrafo gentil, Dr. Lucas, capítulo de número 22, verso de número 54. Ao Senhor eu tributo a minha alegria e o meu contentamento, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas estas coisas. Ao seu nome seja dado toda a glória. Ao seu nome seja dado todo louvor. Eu tenho plena convicção de que há uma atmosfera extraordinária de Deus aqui esta noite. O clima está suscetível a milagres de Deus. Eu não sei como você chegou, mas eu tenho plena convicção de que você vai sair daqui de forma extraordinariamente impactado pelo poder de Deus e da sua palavra. Aproveito a oportunidade para agradecer a Deus pela vida do pastor Leopoldino, pastor presidente deste campo de Mojuí, dos campos, que Deus abençoe, sua muito digna esposa, Melanice, todos os demais pastores, vice-presidentes, colaboradores, auxiliares, evangelistas, missionários, presbíteros. É muito bom poder voltar ao campo de Mojuí dos Campos, é muito bom estar com vocês cultuando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que coisas extraordinárias o Senhor tem preparado para o seu povo. Lucas capítulo 22, verso de número 54, quem achou diga amém. Diz o texto: então, prendendo Jesus, levaram-no e o conduziram a casa do sumo sacerdote. Diga comigo, Pedro seguia de longe. Pode tomar assento. Estamos diante de uma referência bíblica completamente clássica para todos os leitores da Bíblia. Estamos aqui diante de momentos que antecedem o momento da crucificação. Aqui são as últimas horas de agonia que Cristo haveria de passar. Mas quando eu me debruço sobre a Bíblia, eu percebo que Cristo, ele entrou pelo menos em 21 casas, catalogados nos evangelhos sinóticos. E dentre as casas das quais Jesus entrou, ainda como bebê, ele estava na barriga de sua mãe, e sua mãe visitou a sua prima Isabel. E nós podemos perceber que após a sua adolescência, ele foi ao templo, e lá no templo se perdeu. E quando sua mãe o teve por perdido com seu pai, ele estava entre os principais da sinagoga discutindo. Nós vamos analisar que Jesus foi convidado para um casamento. No Caná da Galileia, diz a Bíblia que faltou o vinho. E Jesus, que estava presente na casa, transformou a água em vinho. Nós podemos perceber que Jesus, ele foi alguém social. Jesus, ele desenvolveu o seu lado antropológico como filho do homem. Ele se manifestou cumprindo todos os ritos, cumprindo toda a tradição, cumprindo toda a lei, cumprindo toda a Torá, cumprindo todos os profetas, as profecias. Cristo, ele se preocupa em mostrar e em demonstrar o seu comprometimento
com a causa com a qual ele veio viver. O propósito da sua vida não estava exclusivamente na cruz, mas em seguir todo o processo, em seguir todo o protocolo, para que ele pudesse culminar, para que ele pudesse chegar no ápice da ressurreição. Antes da ressurreição, precisa haver a traição. Antes da ressurreição, precisa haver a crucificação. Antes da ressurreição, precisa haver o processo da via dolorosa. Cristo, ele foi, de uma certa forma, trabalhado. Sim, o próprio profeta Isaías o revela como o Filho de Deus, que se manifestou para cumprir o propósito maior do Pai, para cumprir o propósito maior da redenção e remissão dos nossos pecados. Mas o que me chama a atenção, e eu quero que você dobre a sua atenção, é que Jesus, ele entra em muitas casas. Jesus entra na casa de Zaqueu, e na casa de Zaqueu ele opera o milagre da salvação, transformando o caráter de Zaqueu, dizendo que a salvação verdadeiramente veio até aquela casa. Jesus vai até a casa de Pedro, e na casa de Pedro opera um milagre quando o paralítico desce pelo telhado. Jesus, ele vai na casa de Jairo. A sua filha estava terrivelmente enferma, 12 anos de idade. Só que no percurso dali, ele encontra uma mulher na beira do caminho, e esta mulher toca na orla das suas vestes, e na hora que ela toca nas orlas da veste, ela é curada instantaneamente. A Bíblia vai dizer que Cristo, ele vai entrando em muitas casas. Ele entrou em muitas casas porque foi convidado. Ele entrou em muitas casas porque ele precisava cumprir propósito. Mas aqui estamos diante de um texto em que a Bíblia nos revela que Cristo não foi convidado. Ele está entrando dentro dessa casa preso. A medida foi a medida coercitiva. Jesus foi levado pelos soldados, e diz a Bíblia, e levando ele preso, o introduziram dentro da casa de Caifás. Olha para alguém que está do seu lado e diga bem forte: cuidado. Tem muita boca e pouca voz. Diga: cuidado com a casa de Caifás. Dá para repetir comigo mais uma vez? Cuidado com a casa de Caifás. Nem toda casa em que Jesus está presente, a sua presença é bem-vinda. Nem toda casa em que Jesus está presente, Jesus tem liberdade para fazer ou para trabalhar. Nem toda casa em que Jesus está, ele pode falar e fazer aquilo que lhe apraz. Pastor Kelvin, o que você está dizendo? Na casa de Caifás, quem manda não é a Torá. Quem manda na casa de Caifás não são os profetas, não são os livros poéticos. Quem manda na casa de Caifás é Caifás, e tudo está segundo o costume de Caifás. O julgamento quem conduz é Caifás, as palavras quem fala é Caifás. É dentro da casa de Caifás que acontecem as piores atrocidades e acusações do ministério de Jesus. É ali que nasce a acusação contra o Filho de Deus, contra o Salvador do mundo. É dentro da casa de Caifás que sobra religiosidade e falta humanidade. É dentro da casa de Caifás que sobra hipocrisia e falta empatia. É dentro da casa de Caifás que o fariseu ele prevalece. É dentro da casa de Caifás que os arrogantes prevalecem. É dentro da casa de Caifás que os mentirosos prevalecem. É dentro da casa de Caifás que quem procede enganosamente, ele está ali. Pastor Kelvin, o que você está dizendo? Cuidado com a casa de Caifás. Nem toda casa em que Jesus está, ele tem liberdade e ele tem poder para fazer. Por quê, Pastor Kelvin? Porque vivemos em um dia em que pessoas estão olhando a presença de Jesus em um ambiente em que ele está sendo invocado, mas ele não tem liberdade
para manifestar o seu propósito. Pastor Kelvin, estamos em um culto de ensinamento, por isto, Deus me traz esta mensagem. Cuidado com a casa de Caifás, porque dentro da casa de Caifás, o governo, o domínio e as palavras são de Caifás. Pela primeira vez você vai ver Jesus entrando calado e saindo mudo de dentro de uma casa. É a primeira vez que você vai ver Jesus entrar em uma casa. E essa casa não vai ter mudança de caráter. Essa casa não vai ter mudança de comportamento. Essa casa não vai ter mudança de rotina. Porque tem alguma coisa errada. Porque toda casa que Jesus entra tem libertação, tem salvação, tem cura, tem milagre, tem resposta, tem regeneração. Pastor Kelvin, eu não estou entendendo. Se Jesus não entrar na tua casa e não mudar a tua rotina, tem alguma coisa errada. Se Jesus entrar na tua casa e não mudar teu comportamento, não mudar teu temperamento, não mudar a tua personalidade, não mudar o teu caráter, tem alguma coisa errada. Cuidado com a casa de Caifás. Eu preciso dizer isso aqui. Quando Jesus ele entra na casa de Caifás, imediatamente é perceptível que todos o veem, mas ninguém tem a iniciativa de romper com o sistema de Caifás. Se fôssemos olhar para o caráter de cada discípulo de Jesus, se fôssemos olhar para cada personalidade dos que seguiam a Cristo, Pedro poderia se autodeclarar, diga comigo, guardião, mais forte, guardião, defensor. Quando Cristo está prestes a entrar em Jerusalém e chora, ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem entre e seja julgado, seja condenado e morra pelos pecados dos homens. Pedro se levanta e diz: Senhor, eu não permitirei que isto lhe aconteça. Eu não permitirei que tu sejas morto. Pedro estava achando que estava defendendo a integridade. Pedro estava achando que estava defendendo a honra. Pedro estava achando que estava defendendo o ministério. Pedro estava achando que estava defendendo a moral. Mas Pedro estava sendo usado para atrapalhar um projeto e um plano que já havia sido feito pelo próprio Deus. Pastor Kelvin, o que você está dizendo? Deus está neste momento alertando a minha geração. Deus está neste momento abrindo os olhos da minha geração. Tem muita gente que em nome da santidade está matando, em nome da santidade está ferindo, em nome da santidade está destruindo casamento, relacionamento, matando o ministério. Tem gente que em nome da santidade, achando que está cumprindo o seu papel, está destituindo a autoridade de Deus na vida das pessoas. Pastor Kelvin, o que é que você está dizendo nessa noite? Deus me traz aqui em plena Mojuí dos Campos para dizer para esta igreja: é tempo de servirmos a Deus perto, diante e com Ele, porque tem muita gente que anda, está do lado, mas está longe. O que é isso, pastor? Pedro andava vendo Jesus, mas não se aproximava dele. Pedro estava em um distanciamento confortável. Tem pessoas que até sabem o que tem que fazer, até sabem o que tem que falar, até sabem o que tem que se portar, até
até sabe o que tem que produzir, mas falta atitude, falta coragem. Deus está procurando homens que contenham autoridade, homens que tenham poder, homens que tenham ousadia, homens que tenham poder do Espírito. Levante sua mão direita para o céu. Eu sei que é difícil você glorificar essa noite. Eu sei que não vai ser fácil você glorificar essa noite comigo. Mas levante a sua mão direita para o céu. Porque Deus está restituindo autoridades que se foram. Deus está colocando ousadia na palma da tua mão. Porque lá dentro daquela congregação, tu és a boca de Deus na terra. Tu és o arauto de Deus na terra. Naquela congregação não manda Caifás. Naquela congregação não manda o sobrenome. Não é o sistema. Não, não, não. Quem manda naquele lugar é a boca de Deus através de você. Da autoridade que Deus. Levanta a súria. O rabadacanda. Ei, ei, levanta a mão mais alto que você puder. Em o nome de Jesus. Todos os demônios que se levantaram para tentar atrapalhar os planos de Deus sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre a tua igreja, sobre aquela congregação. Eu recebo a autoridade de Deus aqui, Daniel. Shababá, Uracamadaravassúria, estão sendo destituídos agora todo principado, toda a potestade. Diácono Denis, há uma atmosfera de Deus aqui nesta casa, e eu vejo uma espada desembanhada, e essa espada está pegando fogo, e ela está cortando laços aqui, ela está cortando grilhões aqui, tem cadeados sendo quebrados agora. O ano de 2025 ainda não acabou, mas Deus está liberando uma palavra. Vai ter virada, vai ter mudança. O sistema daquela congregação vai mudar, vai mudar, vai mudar. Porque aonde Jesus está, a liberdade. Jesus chegou até o templo, e quando chegou no templo, certa feita ele viu os homens vendendo pombinhas, carneiros, novilhos, e eles campeavam moeda. Jesus fez 3 coisas. Quantas? Jesus virou a cadeira. Perdão, Jesus quebrou as cadeiras. Jesus virou as mesas e pôs em liberdade os passarinhos presos. Cadeira significa posição. E eu preciso liberar esta palavra hoje aqui. O ministério não é ser visto, o ministério é serviço. O ministério não é para te dar visibilidade, o ministério é para revelar a tua utilidade. Pode ser homem de oratória, pode ser homem de retórica, pode ser homem de eloquência, pode ter dicção, pode ter conhecimento, mas o reino só vale o quanto tu trabalha, o quanto tu ensina, o quanto tu gera, o quanto tu produz. Não importa se tu tem eloquência, dicção, oratória, retórica, não importa se tu é afinada. No reino, o que vale é quantas vidas você edifica, quantas vidas você gera, quantas almas você salva. Você é a pregação do Evangelho, pela pregação do Evangelho.
Pastor Kelvin, eu não estou entendendo. Eu vou liberar esta palavra agora e estou encerrando. Cadeira representa posição, mesa, comunhão e negociação. Não, escuta o que eu vou dizer, não tem espaço para negociação com quem não tem propósito com o reino. Deus não negocia os valores, Deus não negocia os princípios, Deus não negocia nada que Satanás esteja querendo introduzir dentro do templo. Aquela roubalheira, aquela negociata, Deus não estava aceitando. Aquilo era abominação nos olhos de Deus. Sabe o que Jesus fez? Ele virou a cadeira e disse: aqui ninguém senta, aqui ninguém é maior do que ninguém, aqui não é para estar posicionado, não, aqui é para estar trabalhando. A igreja não é lugar de posição, não, a igreja é lugar de adoração. O único que está sentado no alto e sublime trono é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Levante suas mãos ao céu e diga glória a Deus. Diga: o único que está sentado, mais forte, o único que está sentado no alto e sublime trono, o único trono aqui dentro é de Deus. Sabe por que ele quebrou a cadeira? Ele quebrou a cadeira porque ele não se compactua com aqueles que buscam a posição, ao invés do serviço. Tem meio mundo de gente escorão, querendo ser promovido através do trabalho dos outros. Não participa, não coopera, não ajuda, mas é o primeiro que reclama, é o primeiro que aponta o dedo, é o primeiro que cobra, não dizima, não oferta, não ajuda, mão de mucuraçada, e ainda vem dizer que o pastor não está administrando. Não está administrando o quê? Tu tem direito de cobrar o quê? Tu não pode cobrar aquilo que tu não faz, aquilo que tu não ajuda, aquilo que tu não dá. É cara limpa, cara de pau, e querer reclamar e dizer que o sistema religioso está corrompido. Corrompido está você, infiel. Deus está dizendo: eu procuro obreiros, servos, 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 que sirvam em espírito, que sirvam em verdade, que sirvam com as suas finanças. É fácil reclamar quando a gente está de braço cruzado. É fácil reclamar quando não é a gente que está na regência. É fácil a gente reclamar quando a gente não está na coordenação. É fácil cobrar quando a gente não é o dirigente. É fácil cobrar quando a gente não é o administrador. É fácil cobrar quando não sai um centavo do nosso bolso. É fácil. Jesus quebrou a mesa. Diga mesa. Mais forte, mesa. Mesa. Jesus, quando quebra a mesa, ele está dizendo: eu não negocio, eu não compactuo. Só que tem algo mais forte. Tem lugar que tem mesa, mas não tem a presença de Jesus. Tem lugar que tem cadeira, mas não tem a presença de Jesus. Tem lugar que tem tudo. Tem um bom som, tem uma boa logística,
tem um bom prédio, mas não tem a presença de Jesus. E eu vou dizer uma coisa: igreja boa não é igreja com ar-condicionado, igreja boa não é igreja com poltrona de luxo, igreja boa não é igreja com som, igreja boa é igreja que tem liberdade para o Espírito Santo ele encher, ele batizar, ele curar, ele salvar, ele libertar. É o poder do Evangelho, é o poder do Evangelho. Jesus vira a cadeira, Jesus quebra a mesa, só que acima de tudo, diga comigo, ele solta. Diga comigo, ele quebra as gaiolas e solta os pássaros que estão presos. Eu não sei o que é que te impede de adorar a Deus. Eu não sei o que é que te impede de sentir a presença de Deus. Jesus, o Espírito Santo é tipificado na Bíblia como pomba. E quando Jesus ele quebra as gaiolas, ele está dizendo assim: ó, Espírito, seja livre, seja livre, seja livre. Toque alguém que está do seu lado e diga: quebra a gaiola hoje, quebra a gaiola hoje. Olha para o teu parceiro, olha para o teu amigo, olha para o teu companheiro e diga: aquilo que está te prendendo, quebra hoje, quebra a gaiola agora. Deixa o Espírito ter liberdade na tua vida, deixa o Espírito ter liberdade no teu ministério, deixa o Espírito ter liberdade no teu casamento, deixa o Espírito ter liberdade na tua congregação. Pastor, mas eu tenho gente chique, eu tenho gente rica, eu tenho gente influente, eles não gostam de barulho, então manda eles ir para uma terapia. A Assembleia de Deus é pentecostal, é do fogo, é da graça, é do poder, é da unção. Abra a boca, abra a boca. Arabacandaraba. Onde tem obreiros pentecostais, onde tem jovens pentecostais, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Levanta a mão para o céu, adora. Hoje eu encerro dizendo: Pedro se aproximou. Pedro só se aproximou quando acenderam a fogueira. Repita comigo: Pedro só se aproximou quando a fogueira foi acesa. Fica de pé comigo. Irmã, coordenação, dirigentes, deixa eu dar um conselho para os senhores. Permitam-me, com muito respeito aos senhores, deixa eu dar um conselho. Quando você começar a ver que alguém se afastou bastante, acompanha mais de longe. Deixa eu dizer para os senhores: acendam uma fogueira. Entendi, pastor? Quando o teu obreiro estiver muito afastado, acende uma fogueira no teu altar. Quando aquela irmã parar de vir para o ensaio, quando aquele jovem parar de vir para o grupo, acende uma fogueira, porque o fogo vai atrair ele para mais perto, para mais perto, para mais perto. O fogo não espanta, o fogo atrai. Só espanta
animal peçonhento. Só foge do fogo quem é víbora. Só foge do fogo escorpião. Só foge do fogo animais peçonhentos, insetos peçonhentos. Só foge do fogo quem não tem compromisso e nem visão de Deus. Por quê? Porque quando a fogueira acendeu, Pedro voltou. Mas Pedro, quando volta, pastor Leopoldino, ele ainda tem uma dificuldade para se integrar. Toda pessoa que vive distante, todo obreiro falador, todo crente falador tem dificuldade de voltar a se reintegrar ao corpo. Por quê? Porque por muitas vezes ele diz: eu não faço parte dali não. Eu até assisto culto, mas eu não sou daquela igreja. Eu até cantei, mas eu não sou daquele grupo. Eu até sento perto, mas não conheço. Não te preocupa. Deixe ele sentado perto do fogo. Porque se Deus tem uma chamada, uma hora o fogo queima, o arrependimento chega e a conversão é verdadeira. Eu sei que seria difícil hoje ouvir o glorificação. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E seja sincera na sua oração. Seja sincero na sua manifestação de culto. Diga: Deus, se eu já fui algum dia Pedro, se eu já andei distante do grupo, se eu já andei distante, Senhor, de Ti, me reagrupa agora, me recebe agora, me coloca para dentro agora. Eu quero voltar a ser como eu já fui antes. Eu quero voltar a pregar como eu já preguei antes. Eu quero voltar a cantar como eu já cantei antes. Eu quero voltar a participar como eu já participei antes. Eu quero voltar a contribuir como eu já contribuí antes. Eu quero voltar a dizimar como eu já dizimei antes. Eu quero voltar a fazer parte do corpo como eu já fui antes. É hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de buscar a parás. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo a tua oração. Eu, se fosse você, eu fechava o olho, jovem. Eu, se fosse você, moça, eu fazia uma oração de verdade. Eu, se fosse você, amigo, eu já estava abrindo a minha boca e dizendo: Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de Deus, é hoje, é agora. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua graça, eu preciso do fogo. Agora, agora, agora. Espírito Santo, toca nos corações agora. Eu não sei o que foi que fez ela parar de cantar. Eu não sei o que foi que fez ele parar de pregar. Eu não sei o que desanimou esse obreiro. Eu não sei o que desanimou esta irmã. Mas eu profetizo que o fogo do Espírito Santo voltará a arder, voltará a queimar, voltará a incendiar esta vida. Agora, 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 agora. Sopra, Espírito, enche
espírito, renova espírito, alegra espírito. Tu tens liberdade. A Assembleia de Deus em Mojuí dos Campos está debaixo da tua graça, da tua glória. Pega. Olha o milagre, olha a cura. Arabacandaraia, Arababacomandaracé, Uribicanda, Uribicalabarachanda. Ora, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Deixa Deus te tocar. Hoje é o teu dia. Agora é a tua hora. Você que chegou afastada, você que chegou distanciado, seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Saia do seu lugar agora. Pastor Kelvin, eu preciso hoje reconciliar com Jesus. Sai do teu lugar correndo e vem. Pastor, eu estava afastada da igreja, mas eu estou hoje saindo da casa de Caifás e me aproximando do altar, aonde tem fogo, aonde tem libertação, aonde tem graça. Pastor, eu cheguei aqui afastada, mas eu estou precisando hoje chegar para mais perto do fogo. Aonde está a primeira pessoa? Sai do teu lugar. Vem para Jesus hoje. Vem para Jesus agora. Eu não te conheço, minha amiga. Eu não te conheço, meu amigo. Mas quem te trouxe hoje foi Jesus. E a tua casa não vai ser mais a mesma depois de hoje. Tem resposta, tem salvação, tem milagres acontecendo. Há uma unção de Deus que está quebrando o jugo aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É nesse culto de ensino, é nesse culto da palavra que o jugo vai ser quebrado. E uma nova história Deus está fazendo para você. Aonde você está? Aonde você está? Vem. Dá o teu primeiro passo, porque Jesus está te trazendo. Quem está te conduzindo é o Espírito Santo. O diabo perdeu mais esta guerra. O diabo perdeu mais esta batalha. Ele não vai te segurar nesse banco. Ele não vai te segurar nesse assento. Jesus hoje está te dando vida. Jesus hoje está te dando libertação. Em nome de Jesus, aonde tiver alguém que precisa de Cristo, reconciliar agora. Abaixa, em nome de Jesus. Eu estou esperando a senhorita. Eu estou esperando o Senhor. Jesus quer salvar alguém hoje aqui. Jesus te trouxe hoje para te dar vida. Jesus hoje te trouxe para te dar um presente. A tua oportunidade é agora. Vem. Que a mão do Senhor coloque Mojuí dos Campos dentro do centro direcional, e que a oportunidade da salvação alcance as massas. Diga bem forte: a minha família, mais forte, a minha família será alvo da salvação e dos milagres de Deus. Diga: eu profetizo sobre a minha casa o milagre de Deus. Abraça alguém que está do seu lado e libere uma palavra profética sobre ele. Vai. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou nesta noite que você precisa fazer um concerto com Deus. Você precisa fazer um concerto com Deus. Tu sabes como está a tua vida diante de Deus. Aleluia.
você sabe como está a sua vida diante de Deus e que você precisa consertar o teu altar, consertar a tua vida, porque se Jesus vier hoje, você não sobe no arrebatamento. Você sabe como você está e você precisa se reconciliar com Deus. Não é vergonha se reconciliar. Eu acredito que a maior vergonha é Jesus vir e você ficar.